Glória a Deus. Muito boa essa, hein, Moisés? Saiu o CD, eu já vou comprar um. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite. Amém? Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Certamente, Deus tem palavras de vida eterna. Amém? Aleluias. Aleluias. Na semana passada, falei sobre estarmos mortos, meio mortos, né? Que o inimigo, que as circunstâncias dessa vida muitas vezes têm deixado a gente meio que morto. Mas a palavra diz que os mortos não louvam ao Senhor. Por isso Deus nos chamou para estarmos vivos. E só Ele pode nos vivificar. Amém? Só Deus pode vivificar aquilo que está morto. E a palavra diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Amém, irmãos? E só Deus pode nos vivificar. Amém? Só o Espírito de Deus pode soprar vida em nós. E pode nos vivificar, vivificar aquilo que está morto em nós. Amém? A palavra diz que não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito. Que na nossa força, na nossa carne, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Como nós cantamos aqui, não é? Nós temos um chamado. E para cumprirmos esse chamado, nós precisamos da graça, da virtude de Deus, da vida de Deus em nós. A palavra diz que Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então nós só podemos cumprir o chamado de Deus, nós só podemos andar fazendo o bem, curando as pessoas das suas feridas e das suas enfermidades, se Deus estiver conosco. Se Deus for a nossa força. Amém? Então eu quero falar de vida nessa noite. Porque, como eu disse, os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não podem louvar a Deus com as suas obras, com as suas boas obras. E quero falar de alguns exemplos de pessoas que estavam cheias dessa vida de Deus. Pessoas que foram cheias do Espírito de Deus. E as obras que elas fizeram. Amém? Só esse Deus, só esse Espírito pode nos vivificar, como diz a palavra, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, e Ele nos vivificou. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Abra a tua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 7. Atos capítulo 7. Desculpa, irmãos, é capítulo 6, versículo 8, tá? Mas deixa eu ler aqui primeiro, depois quero fazer uma oração. Diz assim: ora, Estevão,
cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Mas não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Amém? Vamos orar. Amém. Senhor bendito e poderoso, estamos aqui nessa noite, Pai. Queremos ouvir, Pai, Senhor, as Tuas palavras. Queremos que a Tua palavra se torne realmente espírito e vida para nós. Senhor, queremos ser vivificados nessa noite pela Tua palavra. Senhor, por favor, tenha liberdade nesse lugar, tenha liberdade nesse ambiente. Senhor, venha, Senhor, ó Deus, e nos capacita nessa hora. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, quebranta os nossos corações, Senhor. Ó Deus, queremos que esse óleo do Teu altar, esse óleo, Pai, como nós cantamos aqui, a Tua mirra ardente, Pai, possa derreter os nossos corações nessa noite. Tirar toda a impureza, toda a dureza, toda a insensibilidade, toda a altivez, toda a soberba. Queremos estar com o coração quebrantado diante do Senhor nessa noite, Pai, porque nós precisamos e nós queremos a Tua direção, a Tua inspiração, da mesma medida, da mesma porção, do mesmo Espírito que estava sobre Estevão, Senhor, possa estar sobre nós nessa noite. Desse mesmo Espírito, Senhor, que traz sabedoria para as nossas vidas, Senhor, nós possamos receber nessa noite. Oh Deus, por favor, eu te peço, libera, Senhor, a Tua palavra neste lugar. Vivifica, Senhor, a Tua palavra nessa noite. Oh Deus, faz os nossos corações se derreterem diante do Senhor, Pai, diante da Tua palavra. Nos ajuda, Pai, por favor, nos entregamos diante do Senhor nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu queria começar falando sobre este homem chamado Estevão, porque chama a atenção a vida de Estevão. Amém? Mas não é por acaso que a vida de Estevão chama a atenção, não é? Justamente porque ele era cheio do Espírito Santo, porque ele tinha uma vida abundante sobre ele. Aqui diz, nós lemos que ele era cheio de fé e de poder, e fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. E diz também que as pessoas, aqui fala alguns da sinagoga, ou sejam, aqueles religiosos, doutores da lei, homens cultos na lei, na palavra, não podiam resistir à sabedoria que estava sobre Estevão. Amém? Então dá para entender, e a gente sabe, não é muito bem, que estes homens, assim como os apóstolos, os discípulos, eram pessoas simples, pessoas humildes. Com certeza Estevão também era um destes homens simples, humildes, indoutos. Mas então a sabedoria que estava sobre ele não era uma sabedoria humana, mas era a sabedoria de Deus.
Amém? Por isso as pessoas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. E é disso que eu quero falar nessa noite, da necessidade que nós temos de buscar desse mesmo Espírito sobre a nossa vida. Se nós queremos ir além, se nesse ano a gente quer fazer coisas maiores, se a gente quer ter força para vencer o desânimo, a fraqueza, se a gente quer ir além das nossas limitações humanas, nós precisamos dessa mesma porção, dessa mesma medida, desse mesmo Espírito sobre as nossas vidas. Amém? E aí vai continuando, para você ver as características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Depois vai continuando o texto aqui, vai dizer que esses homens, como não viram que não podiam resistir à sabedoria que estava sobre Estevão, eles tentam armar alguma coisa contra ele. Subornam algumas pessoas para mentirem e dizerem que Estevão estava blasfemando contra Deus, que Estevão fazia parte de uma conspiração contra os judeus, contra a fé deles. Apresentam falsas testemunhas e dizendo que ele blasfemava contra aquele lugar e contra a lei. No 14 diz assim: pois o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré há de destruir este templo e mudar os costumes que Moisés nos deu. Realmente, isso não era uma mentira, não é? Mas quando ele fala de destruir o templo, Jesus estava falando dele mesmo. Eu vou destruir esse templo e vou refazê-lo de novo. Em 3 dias eu vou destruir o templo e vou fazer de novo. Estava falando dele, da sua morte e ressurreição. 3 dias. Foi morto na sexta-feira e ressuscitou no domingo. Então, houve essa conspiração. E aqui no 15, presta atenção, diz assim: então todos os que estavam assentados no sinédrio, todas aquelas pessoas que estavam naquela sinagoga, naquele lugar, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Amém? Eu quero dizer para você, até onde pode chegar essa medida do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. A medida, até aonde pode essa unção, essa porção do Espírito Santo pode levar uma pessoa, um servo de Deus. Amém? Porque na verdade Deus essa visão que as pessoas têm ali, na verdade era a glória de Deus que estava na vida de Estevão, que resplandecia, que o corpo, a matéria não pôde conter, tamanha era a unção e a glória que estava sobre a vida de Estevão. Por isso a palavra diz que refletia, que o rosto dele reluzia. Amém, irmãos? E que disseram, o rosto dele parece como o rosto de um anjo. Então eu quero dizer para você até onde Deus pode nos levar nessas águas do Espírito dele. Até onde Deus pode nos levar quando nós realmente entregamos a nossa vida e deixamos que o Espírito Santo dirija e governe a nossa vida. Amém, irmãos? E o quanto isso vai além das nossas capacidades humanas, além das nossas fraquezas humanas. Amém? Então isso demonstrava, era
uma testificação de que Deus realmente estava falando por meio da vida de Estevão, que Deus estava se revelando através da vida de Estevão. Isso era um sinal da manifestação da glória de Deus. E a palavra diz que Deus quer se manifestar. A palavra diz que a terra, não é que a criação aguarda, tem um termo, né? Aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E essa é uma forma de manifestação de um filho de Deus. Nós não estamos falando de anjo, nós não estamos falando de seres celestiais, nós estamos falando de um homem chamado Estevão, mas que cheio da graça de Deus, refletiu a glória de Deus. Amém, irmãos? O que apareceu ali não foi a capacidade humana, a natureza humana, mas foi a natureza de Deus. E é disso que eu estou falando. E é para isso que Deus nos chama, para nos convida para vivermos nessa dimensão. Amém? Continuando aí, no capítulo 7. Deixa eu ver se eu não estou falando errado aqui, espera um pouquinho. Aleluias. Que fala sobre o discurso de Estevão, que ainda assim, né, mesmo diante de todas essas ameaças, da hostilidade daquelas pessoas, ele continuou falando. E ele fala desde Moisés, ele tenta, pelo Espírito Santo, na verdade, não é que ele tenta, mas ele revela ali toda a história e toda a manifestação, a revelação de Jesus. E aí ele começa a falar aqui no 47, capítulo 7, versículo 47, e ele começa a confrontar aqueles religiosos. E ele diz assim: foi porém Salomão que lhe construiu casa? Porque aqueles religiosos eram muito apegados às coisas, não é? Ao templo, a Moisés, a lei, não é? E o Espírito Santo estava querendo revelar, apontar para Jesus e revelar um novo tempo realmente. Então o Espírito Santo, né, daquela forma intensa na vida de Estevão, começa a falar de uma forma clara, mas ao mesmo tempo de uma forma, era um confronto que Deus estava fazendo com aquele povo, com aqueles religiosos. E ele diz assim: por acaso Salomão construiu uma casa para Deus? O que ele estava querendo dizer assim: será que vocês acham realmente que o templo que Salomão construiu era capaz de conter a presença de Deus? Era suficiente para a glória de Deus, para a grandeza de Deus? E ele diz no 48: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas? E ele continua, e ele começa a engrossar o discurso, e ainda sendo ainda mais contundente, mais agressivo. Ele diz: homens obstinados, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram aos que de anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos, porque tinham acabado de matar Jesus. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos,
e não a obedecestes. Aleluias. Amém? Então eu quero dizer para você que quando o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, nada pode nos deter, que a gente não fica intimidado. Estevão não ficou intimidado diante daquelas ameaças, ele deu o recado que precisava ser dado naquele momento. Amém, irmãos? E para a gente ter a coragem de dar o recado para essa geração, para essas pessoas, para aqueles que estão à nossa volta, para a gente falar com a sabedoria de Deus, o que as pessoas estão precisando ouvir nesses dias, nós precisamos dessa mesma graça, desta mesma unção. Este homem aqui, chamado Estevão, ele foi levantado há um tempo atrás, né, naqueles dias, poucos dias antes desse episódio aqui, ele foi uma das pessoas que foram levantadas para servir o alimento para as pessoas carentes daquela época, para as viúvas, porque houve confusão no meio do povo, não é? na distribuição de alimentos, talvez porque faltava, as pessoas não sabiam lidar com as pessoas, não sabiam lidar com aquele tumulto que se criava na distribuição de alimentos, talvez porque a fome era muito grande, e os apóstolos estavam preocupados que as viúvas não ficassem de fora, que as viúvas não fossem prejudicadas. E sabe o que eles fazem? Eles dizem assim: vamos levantar pessoas de boa reputação e cheias do Espírito Santo para fazer essa obra, essa grande obra. Eles dizem que era servir os alimentos para as pessoas. E Estevão estava entre essas pessoas. Estevão estava entre essas pessoas que era de boa reputação e cheias do Espírito Santo. Portanto, Estevão era uma pessoa cordial, compassiva e misericordiosa. Mas quando é tomado pelo Espírito Santo para falar com aqueles religiosos, ele fala de uma forma que não é dele, que não parece muito, não é da personalidade de Estevão falar com aquela contundência, mas porque era o próprio Deus falando pela boca de Estevão. E muitas vezes na nossa vida, o Espírito Santo toma as nossas vidas dessa maneira, para a gente poder falar o que Ele quer falar. Amém? Para a gente poder ter a coragem, a ousadia de falar o que Deus está querendo falar naquele momento. Então o que eu quero dizer é que Estevão não era um cara truculento e grosso e grosseiro, não, meu irmão. Pelo contrário, para aquele serviço que ele tinha sido levantado lá, que era para servir a multidão, servir alimento, fazer a distribuição dos alimentos, precisava ser uma pessoa equilibrada. Mas acontece que ele estava tomado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra diz que Deus resiste aos soberbos. E quando Deus vai falar com aqueles religiosos soberbos, que estavam de fato resistindo ao Espírito Santo que estava sobre a vida de Estevão, ele é firme, ele é duro. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Isso é uma vida controlada pelo Espírito Santo. Amém? Porque tem horas que Deus, não é como fala do profeta Elias, não sei, quando estava na caverna, né, veio um vento impetuoso assim, mas Deus não estava no vento, veio um fogo, mas Deus não estava no fogo, e de repente vem uma voz suave, e aí era Deus falando. Então tem horas que Deus vem e fala de uma forma suave com a gente, e tem hora que a voz de Deus é como um vento impetuoso. Amém?
Mas acontece que essa obra que é do Espírito, irmãos, que não é obra de homens, que não é obra da carne ou da força humana, nós só podemos fazer pela força desse Espírito que estava aqui sobre esse homem chamado Estevão. Por isso preste atenção, porque essa graça que estava sobre Estevão não é só para uma meia dúzia de pessoas, mas essa é a graça de Deus que Ele quer derramar sobre cada pessoa, sobre todas as pessoas. A palavra diz: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém, irmãos? Sabe, não é só para... E essa medida de Deus na nossa vida não é só para a gente poder ser essa boca que vai falar para multidões, não, mas é para nos livrar de nós mesmos, para nos desprender de coisas, de cadeias que às vezes não é que prende a nossa vida. É necessário essa unção, essa graça de Deus, irmãos, porque não tem outra coisa que pode quebrar grilhões, cadeias, que pode arrancar coisas de dentro de nós, senão o poder de Deus. Então, irmãos, eu estava meditando nessa palavra hoje de manhã, e eu estava orando e pedindo dessa graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a igreja. Eu comecei a falar com Deus, eu comecei a pensar assim, mas Deus, comecei a falar com Deus, eu comecei a argumentar com Deus. Falei: Deus, mas isso aí era o teu Espírito sobre a vida de Estevão, isso não era mérito de Estevão. Não é que Estevão era bonzinho, ou que Estevão era esse cara sábio, e esse cara todo preparado. E comecei a argumentar que isso não era mérito de Estevão. Mas aí Deus começou a falar comigo que para que essa graça viesse sobre Estevão, ele teve que fazer alguma coisa. Porque essa graça de Deus não vem por acaso na nossa vida. Certamente este homem por muito tempo ele dobrou o seu joelho para que essa graça estivesse sobre a vida dele. Certamente provavelmente Estevão estava entre aqueles 120 que por 52 dias estavam em Jerusalém orando e até que veio o derramamento do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. Provavelmente Estevão estava entre estes. Então esse é um dos segredos desse homem. Amém, irmãos? Se você quer romper com cadeias na tua vida, se você quer realmente vencer o mal com o bem, se você quer que essa graça de Deus venha sobre a tua vida, para você ir além dos seus limites, das suas fraquezas, dos seus medos, você precisa também entender que você precisa pagar um preço, que você precisa ser uma pessoa de oração, você precisa buscar isso, desejar isso da parte de Deus. Amém? Então essa é a característica de um homem cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de sabedoria, é cheio de fé, cheio de ousadia e manifesta a glória de Deus. As pessoas olham para ele e vê que há um brilho diferente, né? Algumas vezes você já deve ter ouvido falar que algum pregador tenha perguntado: será que algum dia alguém falou para você: nossa, você é diferente, você tem né? Parece que você tem um brilho diferente, parece que você quando chega, parece que eu sinto até uma paz assim, eu sinto uma tranquilidade, eu sinto alguma coisa diferente. Sabe, irmãos, isso não é uma percepção apenas humana, ou alguma coisa, sabe, quando as pessoas têm tem
sei lá, uma coisa meio de mística. Isso não é nada místico, isso é realmente uma realidade. Se Deus, quanto mais nós estamos cheios de Deus, mais as pessoas vão começar a perceber isso na nossa vida. Porque o que vai sair da nossa boca, o nosso comportamento, o nosso testemunho, a nossa fé, vai comunicar isso para as pessoas. É claro que nós estamos falando aqui de um nível, irmãos, não é, que é esse aqui, que eu considero como, não é o ápice de uma pessoa cheia do Espírito Santo, é o que Estevão viveu, mas é algo que não está, que nós não somos impedidos de provar. Deus não nos impede de provarmos dessas coisas. A diferença é a sede do nosso coração, a diferença é o entendimento, é um coração sincero. Não é o desejo no coração que leva a gente a isso, a esse nível de vida com Deus, de vida espiritual. Então eu quero dizer para você nessa noite, que nós precisamos do Espírito Santo se nós queremos ir além. Se nós queremos fazer coisas que na nossa capacidade, na nossa força nós não podemos fazer. Nós precisamos ser como esses homens. Amém? Temos ousadia. E aí a gente vai continuando a história, para finalizar aqui com Estevão. Lendo aqui a partir do capítulo 7, versículo 54. Porque aqui, a essa altura, aquelas pessoas não estavam mais suportando ouvir o que Estevão estava dizendo. Preste atenção aqui no 54. Ouvindo eles isso, porque quando nós paramos aqui no 53, que eles falaram: vocês receberam a lei por ordenação de anjos e não a obedecestes. E aí diz: ouvindo eles isto iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. O ódio tomou conta do coração daquelas pessoas. Mas diz: ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele. E expulsando-os da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas, depuseram, está escrito depuseram aqui na minha Bíblia, as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que se tornaria o apóstolo Paulo, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém? Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que homem nenhum na sua capacidade humana, na sua força humana, seria capaz de ter esse perdão, de ter um perdão tão pronto assim diante de um ódio tão grande, de ser apedrejado. Tamanho era o ódio daquelas pessoas. Mas havia algo que estava protegendo o coração de Estevão, havia algo que estava capacitando o coração de Estevão, e esse algo era o Espírito Santo. E quando você tem o Espírito Santo na tua vida, o perdão é mais fácil. É mais fácil perdoar quando Deus está enchendo o teu coração. É mais fácil você ter a paciência. Amém, irmãos? Amém? Então entenda a que ponto pode chegar a presença de Deus na vida de uma pessoa. Amém, irmãos?
Sabe, mas ninguém chega num ponto desse sem ter caminhado muitas coisas com Deus. A palavra diz: fostes fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Para a gente ter experiências assim com Deus, a gente precisa ser fiel nas pequenas coisas, em coisas menores que nós precisamos aplicar a palavra de Deus, a obediência a Deus, e aí a gente vai crescendo, não é? De grão em grão, crescendo assim de medida em medida. Amém, meu irmão? Amém? Talvez você está diante de uma situação que você não sabe o que fazer, não sabe se você perdoa, se você vai ser capaz de fazer isso. Então eu quero que você receba essa palavra no teu coração e saiba que Deus pode te capacitar para isso. Amém? Pode te dar sabedoria para você discernir coisas que não é que aos olhos humanos, aos olhos naturais, você não vai ser capaz nunca. A palavra diz assim: as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas para revelar para aqueles que Ele ama, para aqueles que amam a Deus. Deus tem coisas para revelar para nós. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que quem tem dessa medida tem todas essas coisas, tem sabedoria, tem uma fé, cheio de fé. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de fé. Amém? Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de ousadia. Quem está cheio do Espírito Santo está cheio de misericórdia. Então não fala da sua capacidade, da sua bondade, da sua misericórdia, mas da misericórdia de Deus. Amém? Agora um outro homem que eu queria falar, que é Daniel. Abre comigo no livro de Daniel. Depois dos Salmos, Isaías, Ezequiel. Salmos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E aí você vai chegar no livro de Daniel. Um pouco, quase chegando no finalzinho do Velho Testamento aí. Daniel capítulo 1. Diz assim, vamos ler a partir do primeiro mesmo, Daniel 1, versículo 1, diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios do templo de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, para o templo do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Entendeu? Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai lá no meio do povo de Israel, né? O povo de Judá, e sitia Jerusalém, e leva, e vai levar, e leva esses utensílios do templo, e diz também, no 3, então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres,
jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus, que era o povo que habitava na Babilônia. O rei lhes determinou a ração de cada dia, a porção, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, que é o principal personagem aqui que eu quero falar, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes. Vamos pular essa parte, no 8. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens, que são os vossos iguais, os outros jovens da sua terra. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. A fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos se apresentou diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Amém, irmãos? Então aqui, falando sobre Daniel, começando a história por aqui, a gente já começa entendendo qual é o segredo. Qual é o segredo? Fala para o seu irmão, qual que é o segredo? O segredo de Daniel foi não se contaminar. Quando ele faz esse propósito, quando Daniel tem esse propósito, isso agrada a Deus. Esse é um propósito que nós precisamos ter diante de Deus, não se contaminar. Porque se alguém quer ser cheio desse espírito, que nós vamos ver aí como Daniel também era cheio, como Estevão, ele não pode se contaminar. Amém? E quando Daniel faz esse propósito, Deus dá graça a ele e capacita ele não só na sabedoria e na inteligência da cultura
dos caldeus, da Babilônia, mas também dá a ele sonhos e revelações. Amém? Porque isso já fazia parte de um plano de Deus. Porque através de Daniel, através da vida de Daniel, Deus ia transformar aquele reino. Deus ia convergir, não é? O período que era de tratamento na Babilônia para o seu povo, para corrigir o seu povo, mas ao final daquele tempo, Deus transformaria a sorte do seu povo. Amém, meu irmão? Amém? E aí a gente vai ver muitas histórias de Daniel nesse livro, da sabedoria e da inteligência de Daniel. E eu não vou ficar lendo aqui para não estender. Depois disso, a primeira coisa que acontece é que Nabucodonosor tem um sonho indecifrável. Sabe por que era um sonho indecifrável? Deus deu um sonho, a palavra fala que Nabucodonosor tem um sonho, ele fica perturbado com aquele sonho. E sabe o que ele faz? E por isso que eu digo que havia um propósito na vida de Daniel. Nabucodonosor tem um sonho. E como todo rei, como toda pessoa que tem um sonho, fala: meu Deus, eu tive um sonho, e eu acho que esse sonho é um sonho estranho, é um sonho profético, eu preciso saber o que é que quer dizer esse sonho. E o rei, na sua majestade, na sua autoridade, não é? Era costume dos reis chamarem os magos, chamarem os astrólogos, chamarem os videntes, para decifrar o sonho. Só que dessa vez, Nabucodonosor, não é? Como ele não era só um rei, ele era um rei, um dos maiores reis de toda a história da humanidade, que governou a Babilônia e tomou muitos reinos. Na sua grandeza, ele chega e diz assim: eu quero a revelação do meu sonho. E os astrólogos, ele manda chamar todos os astrólogos e todos os videntes. Só que tem um detalhe. Ele diz: eu não vou dizer qual é o sonho, eu quero saber qual é a revelação do sonho. E aí os caras ficam desesperados. Ele diz: Senhor, rei, ninguém pede isso, nenhum rei em toda a história pediu isso. Como assim? O senhor quer que revele o sonho, mas o senhor não quer contar o sonho? Então o rei diz: vocês estão com brincadeira. Porque Nabucodonosor, eu acredito que ele era um cara meio esperto, né? Porque ele falou assim: eu estou perturbado, eu quero a revelação desse sonho. Se eu falar o sonho para eles, eles vão inventar algumas coisas para me acalmar. Olha, esse sonho seu, não, rei, esse sonho parece um sonho feio, parece que vai acontecer uma coisa ruim para o senhor, mas não é bem assim, não, fica tranquilo, mas é que é um sonho assim, mas na verdade vai acontecer coisas boas. E Nabucodonosor não quer isso. Ele não quer uma revelação falsa do seu sonho. Por isso ele diz: não vou contar o sonho. E aí ninguém podia decifrar o sonho dele. E ele diz: vocês estão querendo me pegar, vocês estão querendo me enganar. Então quem decifrar o meu sonho vai receber muitas honras. Mas se não decifrarem o meu sonho, vocês vão ser, ele tem um termo, vocês vão ser esquartejados. Vocês vão ser mortos em pedaços. Eu vou fazer de vocês pedaços. Tamanho era o desespero do sonho que Deus tinha dado no coração de Nabucodonosor. Mas quem deu esse sonho para Nabucodonosor? Deus. E quem podia revelar ele? Deus. E o que Deus queria fazer? Glorificar o nome dele através da vida de Daniel. Quando Daniel fica sabendo que vem essa ordem e vem apressadamente as pessoas para buscarem ele nem sabia o que era direito, já estavam levando ele para ser morto. E ele fica sabendo o que é, ele diz: pede para o rei dar um tempo, me dá 2 dias, e eu vou orar ao meu Deus. E Deus vai dar a revelação. Amém, irmão? Quando você tem o Espírito Santo na tua vida, por mais que venha uma situação complicada, difícil, impossível na tua vida, a primeira coisa que ele vai te levar a fazer é orar. Ele vai te levar a orar, fazer uma oração.
e não a se desesperar. Daniel poderia ter se desesperado ali, mas o Espírito Santo estava na vida dele. E ele diz: eu vou orar ao meu Deus. Pede para o rei esperar 2 dias. Mesmo com toda aquela fúria, mesmo com toda aquela urgência, Daniel, tomado pelo Espírito Santo, diz: espere, manda o rei esperar 2 dias, porque eu vou dar a resposta. E Daniel vai orar. E Daniel tem um sonho. Daniel sonha o sonho do rei, do faraó, e tem a revelação do sonho. E ele começa, sabe o que ele faz? Ele não vai correndo contar o sonho. Ele começa a glorificar a Deus. Senhor, te agradeço, porque o Senhor realmente é o Deus de todo o céu. O Senhor tem toda a revelação, o Senhor tem toda a sabedoria. Ele começa a engrandecer a Deus. E depois ele vai contar o sonho para Nabucodonosor. Então, ele começa a ser conhecido naquele reino, né? E Nabucodonosor começa a dizer: esse homem tem o espírito dos deuses santos. Porque lá naquele reino tinha muitos deuses, tinha muitos ídolos, mas ele começa a olhar para Daniel e entender que Daniel era servo dos deuses, era um Deus superior. Ele é servo dos deuses santos. Amém, irmãos? Amém? Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Porque Deus, Ele começa a revelar as coisas que estão ocultas aos nossos olhos. E eu estava orando isso hoje, porque eu falei: Deus, porque muitas vezes a gente não consegue discernir as coisas, a gente não consegue enxergar o que está por trás desse mundo natural. Às vezes a nossa visão se torna muito natural e a gente não consegue enxergar o que está além, o que está por trás disso. A gente olha a nossa vida de uma forma natural, a gente olha o Evangelho de uma forma natural, e a gente não vê a urgência de Deus. A gente não consegue olhar realmente e entender as situações, as circunstâncias que as pessoas estão, o que está por trás da vida das pessoas, o que está prendendo a vida das pessoas, ou o que está prendendo a nossa vida. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus, para revelar essas coisas também, porque o Deus que revela um sonho que o cara tem, que nem conta, Ele também é capaz de te capacitar para discernir as coisas que estão sem resposta na sua vida, que ninguém consegue decifrar. Ah, Deus, faz 20 anos que a minha vida é assim. Ninguém explica isso, mas o Espírito Santo pode explicar. Deus pode revelar aquilo que está encoberto. Amém, irmãos? É para isso que serve a gente meditar em histórias como essa, para a gente acreditar que Deus pode fazer isso. Amém? E eles vão tendo muitas experiências nesse reino. Tudo por causa desse posicionamento. Presta atenção. Esse foi o segredo de Daniel, de Ananias, de Misael e Azarias. Eles resolveram não se contaminar. E quando a gente faz isso na nossa vida, irmãos, a gente começa a entrar para uma dimensão maior com Deus. Está entendendo? Quando você faz um propósito na tua vida: eu não vou me contaminar, eu não vou me distrair mais com essas coisas, com essas baboseiras, com essas coisas que só contaminam o meu coração, mas eu vou focar, eu vou me encher das coisas de Deus. Quando você faz isso, meu irmão, você começa a ter experiências poderosas com Deus. E esses 4 jovens, eles vão ter uma outra experiência agora. Porque agora Nabucodonosor, ainda na sua altivez, ele resolve fazer uma estátua para ele, de mais ou menos 30 metros. E ele faz todo aquele evento para a inauguração da sua estátua. E vem um decreto do rei: todo mundo tem que adorar a estátua do rei. Quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, todo mundo curvado e adorando a estátua. Amém? Mas esses jovens, eles dizem: nós não vamos adorar essa estátua. Então, quando vem aquela ordem, vem as trombetas e todo mundo se prostra e começa a adorar a estátua. Mas aqueles jovens estão lá, de pé, de boa. E logo
eles se destacaram, não é, no meio daquela multidão. E aí vieram os homens do rei e disseram: ó rei, e avisaram o rei: ó rei, tem alguns homens lá do povo de Israel, alguns jovens que não querem adorar a tua estátua. E então eles vêm furiosos e eles dizem: olha, se vocês não adorarem a estátua, vocês vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. Aliás, já tinha, a fornalha já estava acesa. Quem não adorasse também seria jogado na fornalha de fogo ardente. Quando o rei viu que o rei nem imaginava que alguém seria capaz de resistir àquela ordem, quando o rei fica sabendo que aqueles jovens não adoram a estátua dele, ele fica furiosíssimo e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. E alguns morrem, alguns soldados naquela ânsia de cumprir a vontade, a ordem do rei, que estava furioso, acabam morrendo por causa do calor do fogo. E então aqueles jovens são jogados na fornalha. E alguém olha, aliás, o próprio Nabucodonosor, que vai querer assistir aquele espetáculo, né, churrasquinho daqueles jovens, ele olha para dentro da fornalha e diz: olha, mas não foram 3 homens que a gente jogou na fornalha? Daniel não estava nessa fornalha, nessa parada aí. Não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha, mas agora eu vejo 4 homens. E o quarto tem a aparência de um Deus. É reluzente. E eles estão caminhando sem dano algum. O que está acontecendo? Então manda sair para fora da fornalha. E aí Nabucodonosor, quando vê aquilo, ele diz: olha, agora tem outro decreto. Quem não adorar o Deus de Ananias, ele tinha dado outro nome, né, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem não adorar o Deus desses jovens é que vai ser jogado na fornalha, porque realmente o Deus deles é o Deus verdadeiro. Amém, irmãos? Então, irmãos, Deus quer marcar a nossa vida, Deus quer marcar a história da humanidade através do Espírito Santo dele na nossa vida. Amém. Deus quer marcar a tua vida, a tua história, marcar as pessoas que estão à sua volta com essa presença manifesta dele na tua vida. Amém. Porque isso glorifica a Deus, porque isso muda o curso de uma nação. Porque esse homem, Nabucodonosor, ele foi da vontade de Deus. Deus deu essa graça para ele governar desse jeito. E ele castigou as nações, porque Deus usa as pessoas, usa até o ímpio para fazer justiça na terra. E Nabucodonosor foi um desses que Deus levantou e fez dele uma nação poderosa e governou sobre muitas nações. Mas a soberba cresceu demais no coração de Nabucodonosor, e Deus começou a usar esses jovens para conter e para, ao mesmo tempo fazer Deus foi misericordioso com Nabucodonosor, porque ele foi útil para Deus. Amém? Então, num outro momento da vida dele, ele tem um outro sonho e tem uma outra revelação, e o sonho é que ele ia ser cortado, que o reino dele ia acabar. E Daniel, quando vai dar a revelação do sonho, fala: Deus, que seja para outro rei, não seja para ti esse sonho, porque esse sonho é um sonho ruim, porque o seu reino vai ser cortado por causa da soberba do coração, e vai ser tirado de você durante 7 tempos, e você vai crescer pelos em você, para que você saiba que há Deus que governa sobre todas as nações. Amém? Então tem toda essa história, e tudo passa pela vida de Daniel, desses homens, porque eles foram levantados por Deus ali, porque por causa do Espírito Santo, Deus pôde usar a vida deles e mudar o curso dessa nação. Uma nação que tinha muitos deuses, reconheceu que havia um Deus que é maior, por causa da vida desses jovens. Então eu quero dizer para você, se até uma nação inteira reconhece a grandeza desse Deus, até homens soberbos
poderosos nessa terra reconheceram a grandeza e a sabedoria de Deus. Por que você está custando a reconhecer isso? Amém? Amém, irmãos? E aí então acontece tudo isso sobre a vida de Nabucodonosor. Aí tem uma outra situação, Belsassar, filho de Nabucodonosor, que não entendeu toda a história, não reconheceu, né, o que Deus tinha feito com o pai dele, não aprendeu a lição, também cresceu a soberba. Então presta atenção como é que Deus trabalha na história. A palavra, quando nós começamos a ler lá, fala que Deus permitiu que Nabucodonosor levasse as coisas lá do templo de Jerusalém, levasse os utensílios da casa, do templo. Veja só como é que Deus trabalha. Eles levaram aquilo que era santo, que era para cerimônia no templo, que era para honrar a Deus. Eles levaram aqueles objetos de ouro que era para os sacerdotes usarem no culto a Deus. E Deus permitiu que ele levasse para Babilônia. Quando esse rei começa a governar, filho de Nabucodonosor, chamado Belsassar, e ele está lá todo bacana, não é? O reino dele continuava ainda bombando, e ele resolve dar um banquete. Diz que ele chama os seus superiores, os seus principais, e dá uma festa para 1000 pessoas. E aí e diz que ele estava bebendo vinho, e ele tomou uns vinhos a mais. E aí ele resolve, traz aqueles utensílios lá da casa, do templo. Hoje a festa é especial. Hoje nós vamos mostrar quem nós somos, que nós somos poderosos, que nossa nação é poderosa. Nós vamos comemorar isso, nós vamos tomar vinho agora, naqueles utensílios de ouro lá que a gente trouxe lá de Jerusalém. Está entendendo? Quando eles começam a tomar o vinho naquelas taças de ouro que vinha do templo, da casa de Deus. E por isso que eu falo, é Deus que preparou tudo isso, porque Deus vai deixando a medida da soberba do homem ir crescendo e crescendo, até que começa a transbordar. Aí vem juízo, e foi o que aconteceu. Na mesma hora, diz a palavra, que eles começaram a tomar naquelas taças de ouro do templo, uma mão começou a aparecer na parede e começou a escrever. E diz que o rei Belsassar mudou de cor, porque ele sabia que aquela mão estava falando alguma coisa a respeito dele. Pelo menos uma coisa ele e o pai dele sabia. Quando alguma coisa, um sonho, alguma mão, alguma coisa diferente acontecendo, presta atenção, porque é Deus falando. E ele fica desesperado. E de novo manda chamar os astrólogos e tudo. Não aprendeu a lição, perdeu todo o tempo. Em vez de chamar Daniel, chamou os astrólogos, chamou os feiticeiros, chamou todo mundo. E ninguém sabia decifrar o que aquela mão estava escrevendo. E quando chega Daniel, porque a mulher dele vê ele desesperado e fala, não fica desesperado não, tem um homem no nosso reino, chamado Daniel, que ele tem o espírito dos deuses santos, porque no tempo do reino do seu pai, ele revelou tudo isso, ele revelou todos os sonhos, ele revelou o sonho do seu pai, sem que o seu pai contasse o sonho. Então tem hora, irmão, que a gente não aprende a lição. A gente vê tantas coisas acontecendo, vê as pessoas passando por situações e a gente não aprende a lição. E a coisa se repete na nossa vida. E repetiu-se na vida de Belsassar. Então, Daniel chega, e essa parte eu quero ler. Onde está aqui, acho que é Daniel capítulo 5. Saiu aqui do lugar. Daniel capítulo 5. Eu já falei que ele deu um banquete. Aqui no capítulo 1 fala isso, né? Beberam vinho. No 4, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Isso tudo com as coisas de Deus. Um recadinho, irmão, não brinca com as coisas de Deus, não. Não brinca com as coisas santas de Deus.
Mas sabe o que é mais santo para Deus? É o teu coração. Não são os utensílios hoje. Deus não está tão preocupado com o utensílio. Nossa, mas aquele irmão, nossa, ele pegou, ele tocou no teclado, ele tocou no violão, é sagrado. Não, irmãos, tem coisa que é mais sagrada que o violão e que um instrumento musical, que é aquilo que está no nosso coração. Isso que pesa mais para Deus. Deus está olhando para o coração do homem. E aí diz que na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escrevia em frente do castiçal, no reboco da parede do palácio real. O rei via a parte da mão que estava escrevendo, talvez só ele viu aquela mão. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o perturbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Então aquele rei poderoso, aquele rei todo poderoso, começou a bater o queixo, bater o joelho, bater tudo. Começou a tremer, porque ele viu que a fatura chegou. Ele falou: agora acho que eu mexi com gente grande. E desesperou. Mandou chamar os encantadores, astrólogos, feiticeiros, macumbeiros, chamou todo mundo. Então entraram todos os sábios do rei, no capítulo versículo 8, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso o rei Belsazzar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante. Quer dizer, o cara já tinha mudado o semblante, já tinha perturbado e perturbou mais e mudou mais o semblante. Então esse cara estava quase ficando louco. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse ao rei: vive para sempre, não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, aleluia. Nos dias de teu pai achou-se nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos feiticeiros, dos astrólogos e dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel, a quem o rei pôs o nome de Beltesazar, um espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonho, explicação de enigmas e solução de dúvidas. Chame-se agora Daniel e ele te dará a interpretação. Amém, irmãos? Deus foi glorificado, Deus foi grandemente glorificado na vida de Daniel. E é isso que Ele quer fazer com a tua vida. Amém? Quando o Espírito Santo está na tua vida, Deus é glorificado, Deus é engrandecido, você ganha um nome. Daniel ficou conhecido naquele reino como o homem, não é, que tem o Espírito dos deuses santos. Amém, irmãos? Tudo que Daniel falava tinha muito peso. O rei colocou ele sobre o chefe dos magos, imagina. Ele era chefe de todos os magos, feiticeiro, encantador. Imagina, ele deve ter convertido todos esses caras. Porque todo mundo falou: ó, nossa sabedoria não vale nada. Agora, Daniel, por favor, dá um discipulado para nós, porque nós precisamos aprender muito sobre revelação. Nós não sabemos. Nós não temos desse mesmo espírito que você tem. E aí, meu irmão, Daniel fica incumbido de dar essa sentença para aquele rei. Porque chegou o tempo, chegou o fim para aquele rei, para aquele reinado. Porque a história aqui vai contar que quando Daniel vem e fala a palavra, ele diz assim: ó, essa mão, Mene, Mene, Tekel, Farsim, era o que estava escrevendo aquela mão. Ele diz assim: olha, você foi pesado na balança. Você quer saber o que está escrito aí? Pesado foste na balança. Porque você foi soberbo, porque você não prestou atenção no que aconteceu com o teu pai, e como Deus trabalhou na vida do teu pai. O que Daniel estava dizendo é por causa disso que veio essa sentença sobre a tua vida, porque mesmo assim, mesmo tudo o que aconteceu com teu pai, que virou como um bicho, ficou pastando 7 tempos, 7 anos talvez,
e depois voltou para o reino e reconheceu que havia um Deus que era sobre todos os reinos da terra, e você não aprendeu, você esqueceu essa parte da história, por causa disso, Belsazar, o teu reino foi pesado na balança. Pesado foste na balança, e foste achado em falta. E aí no final, e a última revelação é: e o teu reino é passado de ti. E a palavra diz: na mesma hora aquele reino foi tomado pelo rei Dário, rei dos persas, dos medos e dos persas. E isso deve estar registrado na história, que aquele reino foi tomado, aquele reino poderoso foi tomado porque foi sentenciado por Deus. Amém, irmãos? Ai dessa geração, ai desses corruptos desse país, se tivesse alguns Daniéis lá em cima. Mas certamente que Deus está querendo levantar homens e mulheres como Daniel, não só para trazer sentença e juízo, mas para trazer orientação e para ser resposta e para revelar coisas do coração das pessoas. Amém, irmãos? Porque nem toda revelação é para destruição e para juízo. Muitas vezes Deus revela o que está no nosso coração para nos libertar. E por isso que nós precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque a palavra diz que assim como o Espírito do homem entende das coisas do homem, assim o Espírito Santo entende as profundezas do coração de Deus. Por isso ele pode revelar qualquer coisa. Está entendendo? O Espírito Santo pode revelar qualquer coisa. Ele é capaz de revelar qualquer coisa, qualquer enigma, qualquer coisa mais complicada e complexa. O Espírito Santo pode revelar, porque ele revela o que está no coração de Deus. E como Deus é onisciente, onipresente e onipotente, o Espírito Santo pode revelar qualquer coisa. O Espírito Santo que está sobre as nossas vidas sonda as profundezas do coração de Deus. Então você não imagina o que ele pode revelar, o que ele é capaz de revelar para nós, o que ele é capaz de decifrar de coisas complexas e que ninguém responde, que ninguém tem a resposta. Entende com o que nós estamos lidando? O mesmo Espírito que estava sobre Estevão, que esteve sobre Daniel, está sobre as nossas vidas. Talvez numa medida diferente, mas quanto mais aumenta essa medida na nossa vida, irmãos, maior é a revelação, maior é o entendimento, maior é a autoridade, maior é a unção de Deus sobre a nossa vida. E o que limita isso é o coração do homem. O que limita esse agir de Deus na nossa vida é o nosso coração. São as coisas do nosso coração. Às vezes falta propósito, às vezes falta a gente dizer: não vou deixar isso entrar no meu coração. Vou fazer um propósito, vou santificar a minha vida, o meu coração. Vou parar com estas coisas. E para Deus começar a te usar. Esse foi o segredo de Daniel. Amém? Oração e santificação. Daniel orava 3 vezes ao dia, como diz a história aqui. E o seu segredo também foi um coração perfeito diante de Deus, um coração reto diante de Deus. É o que basta, meu irmão, para você ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? Ah, mas eu vi aí na história que Daniel estava entre os nobres de Jerusalém, que ele era uma pessoa... o rei, quando escolheu esses jovens, ele escolheu os que eram mais estudados, os que eram mais sábios, os que eram da classe nobre, da nobreza. É verdade, nessa parte da história diz isso, mas depois a palavra de Deus vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, que Deus escolheu as coisas que não são, para confundir as que são.
Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, porque a glória é dele. Porque Paulo, quando diz que estava também cheio do Espírito Santo, ele diz assim: olha, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui em demonstração de Espírito e poder. E a história vai dizer que os discípulos, que os apóstolos, eram homens indoutos, que não tinham formação, que mal sabiam ler e escrever, mas Deus chamou eles. E com eles, ele foi capaz de mudar a história, de dividir a história. Está entendendo? Amém, meu irmão? Se você quer ir além esse ano, se você quer fazer coisas maiores, se você quer ver as situações, as circunstâncias mudando à sua volta, busca mais desse Deus. Ele é capaz de revelar o teu coração. Ele não revela só o sonho dos outros, não. Ele revela o teu coração. Mais importante que revelar sonho dos outros é revelar o coração da gente. Amém? Porque Ele discerne a alma do Espírito. Ele discerne a intenção e a motivação do coração do homem, meu irmão. Se você andar na linha com Deus, Ele vai ensinar os caminhos dEle para você. Amém. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Daniel temeu ao Senhor, por isso a sabedoria de Deus veio sobre a vida dele. Quanto mais você teme a Deus, mais sábio você vai se tornar. Quanto mais você andar em retidão com Deus, quanto mais você agradar a Deus, mais graça da parte de Deus vai estar sobre a tua vida, irmãos. Isso é uma matemática. Isso vale para todo mundo. Amém? Se você quer mudar a sua história, se você quer ajudar a mudar a história das outras pessoas, busca mais disso para a tua vida, porque está aberta as inscrições. As inscrições estão abertas, mas às vezes falta intenção do coração. A gente quer receber do Espírito Santo como se fosse um acidente. Receber o Espírito Santo não é um acidente, é uma intenção, é intencional. Você precisa estar intencionado. As pessoas que foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles estavam intencionalmente ali, buscando desse Espírito. Por isso eles foram cheios. Ser cheio do Espírito Santo não vai ser um acidente na tua vida. Vai ser uma escolha. Vai ser algo que você vai fazer intencionalmente. Amém, irmãos? A gente às vezes é intencionado para o mal. O mal a gente faz intencionalmente, mas aí as coisas de Deus, a gente quer que como se fosse uma loteria assim na nossa vida. A gente quer que a bênção chegue na nossa vida assim, por um acidente. Como se caísse um meteoro na nossa cabeça. Mas não é assim. Amém? Amém, meu irmão? Então nós precisamos buscar o Senhor. Se nós queremos receber dEle. Se você quer mais de Deus, busque mais. Ore mais. Faça isso intencionalmente. Porque Deus vê todas as coisas. Deus vê a intenção do coração. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.